Nós estamos em Efésios, no capítulo 4, né? Estudamos do versículo 1 ao 6, falou bastante sobre a importância da unidade da família da fé. Então, a unidade é uma coisa assim bem interessante, né? Onde o apóstolo Paulo ele trabalhou escrevendo essa carta, especialmente para aqueles irmãos de Efésios, né? Porque sabemos que o apóstolo Paulo conhecia muito bem esse pessoal lá de Éfeso, né? Porque ele trabalhou muito, foi um dos lugares que ele mais trabalhou e mais ficou. Então ele conhecia muito bem aqueles irmãos. Como ele estava preso, né? A gente vê assim, sobre o sentido, né, dele estar escrevendo a carta para esses irmãos, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre esse sentido de apóstolo Paulo, né? A gente podemos ver que na prisão, eu acredito que ele teve bastante tempo para escrever, né? Podemos pensar até sobre a situação, né, de quando Jesus Cristo andava com seus apóstolos, né? Ele fazendo vários trabalhos, né? Curando pessoas, né? Expulsando o demônio, pregando, né? Ensinando muitas vezes por parábola, né? Os discípulos muitas vezes nem entendiam muito bem, queriam conversar com ele particular, e muitas vezes ele queria ficar a sós, né? Porque ele queria ficar em oração com o Pai, com Deus, porque ele sabia que no outro dia tinha muito trabalho para fazer. Eu acredito que o apóstolo Paulo tinha trabalhado muito aqui em Efésios. Então essa prisão dele, eu acredito que seria também um propósito de Deus, para ele ter um tempo assim, para ele ficar focado no Senhor, né? O Espírito Santo está trabalhando nele, para ele estar escrevendo essas cartas, né? Essa carta a gente vê que ela explodiu para aqueles irmãos de Efésios, fez aquela igreja crescer, e também está servindo para nós, né? Que é uma coisa que veio para nós. Então aqui a gente vê que tudo parece muito estranho aos nossos olhos, mas vem tudo do propósito de Deus, né? Que Deus sabe colocar cada coisa no seu lugar exato, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, mesmo na prisão em Roma, ele conseguiu escrever essas cartas e também conseguiu falar do evangelho para aquelas pessoas que tinham autoridade, pessoas importantes, né? Então a gente podemos ver que tudo vem do propósito de Deus, né? Então aqui ele escreveu do versículo 1 ao 6 sobre a importância da unidade, a importância, né, da família da fé, e agora do versículo 7 em diante vamos ver, né, como vamos participar, né, sobre esse santo mistério do Senhor Jesus Cristo, né, que seria desenvolver essa prática da unidade, né? Então no versículo 7 aqui ele fala, né, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, né? Então aqui ele já fala, né, que a graça ela foi concedida, né, a cada um de nós segundo o dom de Cristo, né? Então a gente vê que foi o nosso Senhor Jesus Cristo que foi dando o dom para cada um, né, de acordo com a sua graça, né, para o crescimento do evangelho, né, das pessoas, né? Então a gente vê aqui no versículo 8, e por isso disse: quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu os dons aos homens, né? Então aqui falando do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fala que quando ele subiu às alturas, né? Ele levou, né, o cativo e o cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Então aqui a gente vê que Jesus Cristo, né, quando fala subiu às alturas, quando ele estava subindo para o céu, a gente vê assim que ele foi visto por mais de 500 irmãos, né? Até que ele foi sumindo nas nuvens, né? Então a gente vê que o Senhor Jesus, ele subiu com todo o poder e glória, né, e honra aos céus, né? E a gente vê que aquilo ali foi sumindo nos olhos daquelas pessoas que estavam na terra olhando para cima, né? Então a gente vê que Jesus, ele chegou lá no céu com toda a honra e glória, né? Sentou à direita do nosso Senhor Deus, né? E os anjos, né, sempre prestando glória e honra a ele, né? Então ele fala que aquele mesmo que subiu foi aquele que desceu, né? Fala no versículo 9. Fala, ora, o que quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até regiões inferiores, né? Então ele fala sobre Jesus Cristo, né, que subiu os céus, mas ele era o mesmo que desceu até aquelas regiões inferiores, né? Então eu acredito pelo menos aqui, que seria assim que Jesus, quando ele desceu, fala sobre a sepultura dele, né? Que ele morreu, né? Aí ele desceu no sentido de ser sepultado, né? Então, mas no terceiro dia ele ressurgiu, né? Apareceu, né, para os irmãos em Cristo, né? Então ele subiu, depois de 40 dias ele subiu aos céus, né? Então ele subiu com toda a honra e glória, né? A gente vê que aquele mesmo que subiu é aquele que desceu, né? Então a gente vê que toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. E foi o Senhor Jesus Cristo que deixou o dom para cada um daqueles homens, né, que seriam os apóstolos de Cristo, né, pregar o evangelho, né? Então ele foi dando o dom para cada um, né? Então a gente vê que o poder do Senhor Jesus Cristo, né, sempre continuou reinando, né? Nunca parou, né? Então a morte dele foi uma coisa assim muito rápida, né? No versículo 10 aqui, né, fala assim: aquele que desceu e também mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, né? Então a gente vê que em Cristo Jesus foi preenchido todas as coisas, né? Que ele tanto ele desceu como subiu, né? Mas só que ele continua reinando, né? Então a gente vê que ele conseguiu preencher todas as coisas, né? E ele deixou a igreja, né, através do seu ensinamento, né? Através dos apóstolos,
apóstolos, né, que ele escolheu os apóstolos para continuar pregando o evangelho. Então a gente vê que todas as coisas foi constituída através de Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos aprender isso, né? No versículo 11 aqui fala: e ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, e outros para profeta, e outro para evangelista, e outro para os pastores e mestres, né? Então aqui a gente podemos ver que todos esses dons que existem nas igrejas, né, como existiu os apóstolos, foi escolhido por próprio Cristo Jesus, e aquelas poder que os apóstolos tinham de curar enfermos, né, expulsar demônio, aquele lá foi Jesus Cristo que deu o dom para aqueles apóstolos, e a gente podemos ver que hoje os apóstolos não existem mais, mas a gente vê que eles tiveram todos aqueles poderes por meio de Jesus Cristo, e hoje, né, que fala que tem pastores e mestres, mas também foi pelo dom de Jesus Cristo que ele deixou, né, pelos apóstolos, né, o Espírito Santo foi ensinando esses homens, né, que colocassem isso, né, e os evangelistas também, essas pessoas que saem pregando o evangelho, alguns até sustentados pelas igrejas, a gente vê que é um dom também que vem de Deus, né? A gente sabemos que esses evangelistas, eles têm que ser escolhidos a dedo, né? Pela igreja, né? As pessoas olhar a qualidade daquela pessoa, né? Ver se essa pessoa realmente tem essa característica de ser um evangelista, né? Porque ele tem uma boa esposa, né? Ele tem uma família perfeita, então ele serve para isso, né? Então a gente vê que isso é uma bênção que vem de Deus, né? Então é uma bênção que vem de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, ele resolveu tudo isso aí, né? E fala sobre os pastores e mestres, né? A gente podemos pensar sobre pastores. Pastores seriam aquelas pessoas que servem, né, para ajudar a igreja, né, e também ajudar os irmãos a crescer, né? A gente podemos até pensar, né, sobre esses técnicos de futebol, né, que tem aqueles times, ele vai escolhendo aquelas pessoas para ficar em cada função, de repente muda aquela pessoa para aquele lugar, né? Então a gente vê que ele é preparado para isso, para cuidar daquilo. Então eu imagino assim que os pastores, ele é escolhido por Deus para cuidar da igreja, né? Então ele vai vendo, quando fala aqui sobre dons espirituais, muitas vezes o pastor pode olhar uma pessoa e falar: olha, você é muito bom para cantar, né? Você é ótimo nisso, você pode ajudar a igreja nisso, né? De repente ele pode olhar uma pessoa que está sempre trazendo pessoas para a igreja, né? Olha, você é muito bom para pegar amizade com a pessoa, você é bem comunicativo, você é bom para fazer amizade, continua trabalhando nisso, né? Trazendo pessoas para a igreja, né? Muitas vezes ele pode ver uma pessoa dando uns ótimos estudos e essa pessoa, como pastor da igreja, ele pode chegar e incentivar essa pessoa: olha, você é muito qualificado no trabalho que você faz diante do Senhor Jesus Cristo, você continua assim, né? Pega isso com toda a força e garra e continua fazendo isso, que você é muito bom nisso, você vai ajudar bastante nisso, né? Então o pastor, ele serve para isso, né? Para olhar assim cada perfeição das pessoas e ajudando naquilo, né, que eles dão daquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa até sabe fazer alguma coisa, mas de repente ela fica assim meio parada, porque muitas vezes ela não desenvolve aquilo, porque não chega ninguém para dar um apoio, né? Então a gente podemos pensar sobre o pastor da igreja, né? Ele tem que ter esse dom de olhar para cada servo da igreja e falar: você é bom nisso, continua nisso e vai firme nisso, né? Então aqui eu vejo que tudo isso vem sobre um propósito de Deus, né? A gente vê que tudo isso é um dom de Cristo Jesus que ele deixou, né? Então aí a gente vê que o apóstolo Paulo, ele recebendo todas essas coisas do Espírito Santo, então ele começa a escrever isso, começa a colocar isso para a igreja de Efésios, que a gente começar a exercer sobre essas coisas, né? Então isso aí seria muito, muito bom. Então aqui a gente podemos pensar sobre essas qualidades assim, que a igreja muitas vezes assim, ela é bom quando ela tem todas essas situações assim, né, de pessoas qualificadas, possa ajudar nessa unidade, como a gente fala aqui, né, que o apóstolo Paulo coloca sobre esses dons, né, que essa igreja de Efésios, ela conseguiu desenvolver tudo isso, né, que foi uma igreja que de Efésios fala aqui sobre essa igreja que ela teve diácono, teve presbítero, né, ela teve todas essas qualidades, né. Então isso aí a gente vê que o próprio apóstolo Paulo vai colocando sobre isso e como essas pessoas podem desenvolver esses dons dentro da igreja, né. Então a gente podemos ver, serviu para aquela época, é uma coisa que é de Deus, né, ela vem servindo para nós hoje, né. Então isso aqui é muito bom sobre essas qualificações dos santos, né, diante da igreja, né, sobre essa unidade, né, que a gente vê que esse aperfeiçoamento é uma coisa muito boa, que ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo, né. Então aqui a gente vê no versículo 12, fala: e com vista aos aperfeiçoamentos dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então a gente vê que toda essa união, ela vem sobre um aperfeiçoamento, né, e um desenvolvimento sobre a edificação do corpo de Cristo, né? Então a gente vê que tudo isso coopera pelo corpo de Cristo, né? Porque a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja, né? Quando Cristo é o cabeça da igreja, significa que ele comanda, né? Então a gente vai olhar aqui para pensar, então a gente vê que foi o cabeça da igreja que colocou todos esses dons diante da igreja, né? Então a gente vê que tudo isso aí vem através de Cristo Jesus e que seria pelo bem, né, da união do corpo de Jesus Cristo, né? Então a gente podemos ver que essa união, ela tem que ser uma união perfeita, né?
Então aqui depois do versículo 13 fala assim, e até que todos cheguem à unidade da fé e o dom do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Então é que ela deixa muito bem claro, né, que seria ser para chegar sobre a unidade, né, da fé, né? Então a gente podemos ver que chega a nossa unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus Cristo, né, que é do Filho de Deus. Então para chegar nesse pleno conhecimento de Jesus Cristo, né, a gente podemos ver que seria ter que essa unidade da fé, né, que ter essa maturidade diante do Senhor Jesus Cristo. E fala aqui sobre o estado, né, das pessoas maduras, né? Então a gente pode ver que as pessoas pensar sobre uma pessoa madura, que seria uma pessoa já qualificada, uma pessoa firme diante do Senhor Jesus Cristo, né, nessa fé, né? E na medida da estatura do pleno conhecimento de Cristo, né? Então a gente podemos ver que Cristo, né, ele quer que todas as pessoas venham a ter, né, esse conhecimento, essa plenitude nele, né, essa unidade da fé, né, esse crescimento no Senhor Jesus Cristo, né? Então tudo isso vem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então graças a Deus por isso. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo ele trabalha bem firme para que aquela igreja, né, de Éfeso, né, ela cresça nesse grande mandamento do Senhor, né, para que essas pessoas sejam firmes e a igreja seja madura no Senhor, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né, que isso aí é uma coisa assim muito boa, né, de qualidade, né, diante da igreja, né? No versículo 14 que fala, para que não mais sejamos como criança, arrastada pelas ondas, levada de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina ou pela artimanha de pessoas, pelas astúcias com que induz ao erro, né? Então aqui a gente deixa bem claro aqui, fala para que não sejamos mais como criança, né? A gente podemos dizer que uma criança ela é fácil de enganar, né? Uma criança é muito fácil de você enganar, né? Fala que não seja como uma criança, né? Para que não seja arrastado, né, pelas artimanhas dos inimigos, né? Que seria assim, levado, né, de um lado para o outro, né? Como com qualquer vento, né, que vai pegando e empurrando assim, uma coisa leve para lá e para cá, né? Então aqui ele fala que para a pessoa estar firme no Senhor, né? Esteja maturidade, né? E que não possa ser enganado, né? Quando fala ser enganado, também eu acredito que está se levando sobre a doutrina, né? Doutrina e artimanhas de outras pessoas, né? Que não queira servir o Senhor, né? Porque se uma pessoa ser fácil de ser enganada, significa que ela não vai estar firme nessa unidade da família de Cristo junto com o Senhor, mesmo servindo o Senhor para valer, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então o apóstolo Paulo também é que ele tem essa preocupação com a igreja, né? Que ele esteja unido, esteja firme na fé e que esteja com a sua fé madura no Senhor, né? Para que não seja arrastada, né, pelas artimanhas, né? Como se fosse assim arrastada pelo vento para lá e para cá, né? Então a gente podemos ver que significa assim sobre a maturidade da igreja, é uma coisa muito perfeita diante de Deus, né? As pessoas estar firmes diante do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui fala também do versículo 15, aqui fala, mas segundo a verdade do amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo, né? Então aqui fala que devemos estar sempre na verdade, né? Na verdade do amor, né, do nosso Senhor, né? E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, né? Então a gente podemos ver que isso é um foco importante, né, diante de Deus, né, sobre essa maturidade do amor em Jesus Cristo, né, que devemos crescer, né, naquele que é o cabeça, que é Cristo, né. Então podemos ver que o foco da igreja, né, o foco da unidade da igreja, é olhar sempre Jesus Cristo como cabeça da igreja, né, como fosse Ele que manda, é Ele que reina, né. Sabemos que se a gente fazer isso e pensar nisso, com certeza vamos ter uma igreja madura, né, porque a gente vai ver que a gente vai ter uma igreja que vai ser comandada por Cristo Jesus, né. É onde que ela não vai ter erro e não vai ter falha, né? Então a gente não podemos ficar assim, olhando para pessoas e dependendo das pessoas, onde que a gente tem todas as escrituras, né, que foi revelada pelo Senhor, e aqui nas escrituras fala que Cristo ele é o cabeça da igreja, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo coloca isso, porque ele sabia também que se as pessoas não olharem para Cristo e não tivesse Cristo como a cabeça da igreja, as pessoas iam se perder, acabar se corrompendo, né? Não ia dar certo. Então para dar certo tem que ter um bom comandante, né? E uma pessoa fiel, verdadeira e justa, né? E não existe nada melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, devemos olhar sempre para Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, né? E com Ele, sim, vamos ter uma igreja perfeita, né? Então, é onde que devemos fazer parte desse amor, né? Então, para a gente fazer parte do corpo de Cristo, né? Fazer parte do corpo de Cristo se envolve o quê? A pessoa curar de santidade, né? A gente vê que o Evangelho mesmo fala, né? Para a gente ser santo como o Senhor é, né? Jamais a gente vamos conseguir ser santo que nem o Senhor é, mas devemos imitar o máximo possível. E se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, parece que ele carregava isso com ele, né? Ele queria imitar Cristo Jesus em tudo, assim, no sentido assim, de ser bem firme, fazendo a vontade de Cristo, né?
Então a gente vê sobre tudo que ele passou na vida dele, e ele passou com bastante maturidade e fé, né? Então a gente podemos ver que ele sim colocou isso na sua mente, né? E tentou fazer isso, né? Então a gente vê que igual ao Senhor, ninguém vai ser, mas a Bíblia deixa essa passagem bem forte, né? Que devemos ser imitadores de Cristo Jesus, né? No versículo 16 que fala, e de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta para a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então, que ela deixa bem claro, né, sobre essa situação de estar firme no Senhor, né? Que fala de quem todo o corpo, né? Que seria ser bem ajustado, né? Então, para ser bem ajustado, ajustado em quem? Em Cristo Jesus, né? Só em Cristo Jesus que a gente conseguimos ser bem ajustado, né? E consolidado pelo auxílio de todas as juntas, né? E segundo a justa cooperação de cada parte, né? Efetuando o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então a gente podemos pensar sobre esse crescimento em amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre essa qualidade, né? Sobre essa maturidade, né? Que o apóstolo Paulo coloca assim para cada servo do Senhor, né? Sobre esse aperfeiçoamento, né? Que ele coloca aqui para as pessoas se esforçar o máximo possível, né? Para participar desse corpo que é Cristo Jesus, e Cristo é o cabeça da igreja, né? Então a gente ter essa qualidade de amor, união, perfeição, né? Crescimento da fé e ter tudo essa maturidade, né? Para estar sempre firme no Senhor, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre esse sentido aqui, para que sejamos firmes no Senhor, né? Então aqui a gente vê sobre esse ponto bem importante, né? Que ele deixa para cada um de nós aqui. Versículo 17 que fala: isto, portanto, digno no Senhor, testifico, não viva mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Então aqui ele deixa bem claro, né, para pessoas viver firme, né? Não viver que nem os gentios, que seriam algumas pessoas que vivem do seu próprio pensamento, né? Então a gente vê que isso aí é uma coisa assim que se afasta do Senhor, né? Devemos viver de um modo digno do Senhor. Então do modo digno seria sempre estar focado no Senhor, né? E pensando naquelas coisas que o Senhor quer para cada um de nós, né? E não devemos viver de acordo com o nosso próprio pensamento, né? Que isso aí só vai nos afastar do Senhor. Porque se a gente formos olhar para nós somos falhos, mas perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 18 que fala: tendo o seu entendimento obscurecido, separando da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, né? Então aqui ele não está falando ainda sobre algum gentil, né, que vive, né, sobre o seu próprio entendimento, né, sobre o obscurecido, né, que falta de esclarecimento no Senhor, né, separado da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, né? Então a gente podemos ver que o apóstolo Paulo também ele dá essas situações aqui para a pessoa, né, deixar, né, essas coisas de lado, de ficar o seu coração duro, né, e viver de acordo com seus próprios pensamentos, né? Devemos viver de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No versículo 19 que fala: tendo-se tornado insensível, eles entrega a libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, né? Então a pessoa, ele fala aqui também para a pessoa não viver, né, do modo desenfreado, né? Sobre essa libertinagem, né, para que seja desenfreado, né, com todo tipo de impureza, né? A gente podemos ver que muitas pessoas ela vivem de uma vida assim desenfreada, né, cometendo tipo de libertinagem, impureza, né? A gente vê que isso aí desagrada o Senhor, né? Então para fazer parte dessa qualidade que a gente vimos aqui mais atrás assim, sobre a unidade dessa família de Cristo, né, a unidade do corpo de Cristo, então a gente tem que esquecer todas essas coisas ruins, né, que muitas pessoas já passou, deixar essas coisas de lado, né? Devemos trocar, né, essas coisas erradas pelas coisas boas, né, que é de Cristo Jesus, para poder viver uma vida digna diante do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que as coisas ruins, elas não devem fazer mais parte do servo do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso. No versículo 20 aqui fala: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus.
Então, o que a gente podemos ver, né, se realmente essas pessoas ouviram falar de Jesus Cristo, né, devemos fazer o quê? Se ouviram falar de Jesus Cristo, devemos que viver a verdade, né, porque ouvimos falar de Jesus, né. Então, aqui a gente vê assim que ele coloca esse ponto aqui, porque a gente vê que muitas pessoas ouviram o Evangelho de Cristo, né. Se você ouviu o Evangelho de Cristo, você ouviu o quê? Ouviu a verdade. E se você ouviu a verdade, então você deve praticar o quê? A verdade, né. Então, aqui a gente vê assim que isso é um reforço assim, muito importante, né? Porque muitas vezes a gente está sempre ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo a verdade, sabemos que Cristo é a verdade, mas muitas vezes a gente vai estar praticando a mentira, né? Muitas vezes a gente vai estar fazendo as coisas erradas, né? Isso aí vai desviar do caminho do Senhor, né? Isso aí não é bom para nenhum de nós, né? O que aprendemos de Cristo, o quê? Só coisas boas, né? Coisas boas, maravilhosas. Se aprendemos coisas boas, devemos fazer as coisas boas, né? Devemos deixar a mentira, as coisas erradas, longe de nós, né? A gente devemos ver sobre essa perfeição, né? Que é a perfeição de fazer parte do corpo de Cristo, né? Porque Cristo, ele não tem união com as coisas erradas, né? E o corpo de Cristo, ele é perfeito, né? Então a gente vê sobre a responsabilidade que Cristo deixa, né? Ele fala que ele é o cabeça da igreja e agora nós somos o membro. E nós devemos fazer o quê? Parte do corpo de Cristo. Então se ele fala que devemos fazer parte do corpo de Cristo, significa que devemos ter uma responsabilidade de procurar ser o mais perfeito possível para fazer parte do corpo de Cristo. Porque jamais uma pessoa pratica todas essas coisas erradas que vai fazer parte do corpo. Não tem como ter esse ligamento, né? Não tem como ter essa união, né? No versículo 22 aqui fala: quanto a maneira antiga de viver de vocês foram instruídos, deixa de lado a velha natureza que se corrompe segundo o desejo enganoso. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, como conhecia bem essa igreja de Efésios, esses irmãos, né, ele sabia também que muitas pessoas ali que se converteram ao Senhor faziam muitas coisas que eram erradas, muitas coisas que não vinham da vontade de Deus. Então aqui ele coloca, né, que a pessoa deve esquecer essas coisas velhas, deixar lá para trás, né, deixar de lado, esquecer todas essas coisas ruins e viver agora uma vida nova com Cristo Jesus, né? Viver agora na natureza de Cristo, né? Porque essas coisas erradas só corrompem, né, o nosso corpo, né? E devemos ver que isso é enganoso diante de Deus, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre essa fortaleza, né? Porque sabemos que a maioria das pessoas que se convertem, né, a gente vê que muitas pessoas, como eu e muitas pessoas, vêm muitas vezes de vida errada, né? Se a gente vem de uma vida errada, mas se entregamos ao Senhor, para o Senhor perdoar o nosso pecado, o que devemos fazer agora? Devemos esquecer as coisas que ficaram lá atrás, né? Tudo que fizemos de errado, aqueles desejos errados que a gente tinha lá do pecado, tem que ficar para trás, ficar lá de lado, esquecer tudo isso aí e agora viver uma vida nova com Cristo Jesus, né? Então é esse aqui que o apóstolo Paulo vai colocando para esses irmãos da igreja de Efésios, né? Para que eles consigam se fortalecer nisso e eles conseguirem ter uma igreja boa, né? E a gente sabe que essa igreja de Efésios, né, ela foi uma igreja muito qualificada, uma igreja muito forte, né? A gente vê que eles explodiram no sentido assim de servir ao Senhor, né? Que foi uma igreja qualificada assim em todo sentido assim que a Bíblia coloca, né? Sobre pastores, diáconos, tudo aquilo essa igreja chegou a ter, né? E teve os apóstolos ainda que estavam em vida, que muitos deles participaram dessa igreja, né? Então a gente vê assim que essa igreja aqui, ela arrebentou no sentido assim de se entregar ao Senhor, de converter várias pessoas e eles seguiram o Senhor para valer mesmo. Então a gente vê que nesse local aqui, a gente vê que o apóstolo Paulo, né, foi um dos lugares que ele mais trabalhou, acho que ele ficou 3 anos nesse lugar, né? E de 3 anos, acho que foi da última vez, porque na verdade ele fez 3 viagens para esse lugar. Então aqui a gente vê que ele se dedicou muito. E era um lugar enorme, né, gigantesco. Então a gente vê que ele é muito conhecido e muito querido, né, por esse local, né. Então aqui a gente vê assim, que quando ele fica preso, ele começa a escrever diretamente para essa igreja de Efésios, mas é uma coisa que ficou para nós também, né. A gente vê que essas coisas se encaixam tudo nos dias de hoje. No versículo 23 aqui fala: a se deixar renovar o espírito do entendimento de vocês, né? Então aqui ele fala que nós devemos deixar renovar, né, o Espírito Santo, né, no entendimento de vocês, né? Então como o Espírito Santo pode renovar na nossa vida, né, no nosso entendimento? Seria a gente se entregar ao Senhor, né? A gente se render ao Senhor, se curvar diante do Senhor, né, e pedir para o Senhor fazer parte da nossa vida, né? Então quando o Espírito Santo vê essa sinceridade, então ele vai nos ajudar no entendimento, para que a gente tenha um pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre a nossa entrega diante de Deus, né? A nossa entrega diante de Deus, ela tem que ser pura e verdadeira para que o Espírito Santo olhe isso, né, e ele venha fazer parte desse entendimento que a gente podemos ter diante de Deus, né?
e ajudar nós nesse crescimento, né? Então aqui a gente podemos ver isso, né? A gente vê aqui como o apóstolo Paulo ele coloca cada detalhe, né, direitinho para essas pessoas, né, crescer o Senhor. Então a gente podemos ver que isso é muito bom, né? É uma coisa maravilhada que a gente podemos ver aqui nesse sentido, né? E no versículo 24 fala assim: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, e justiça e retidão procedente da verdade, né? Então aqui fala que devemos se revestir da nova natureza, né? Então se revestir da nova natureza é se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é criado segundo Deus, em justiça, né? Em retidão, procedimento da verdade, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que isso aqui é uma benção maravilhosa, né? E como ele coloca para cada pessoa procurar fazer na nossa vida, né? Se revestir dessa nova natureza de Cristo Jesus, né? Para que Cristo possa fazer parte da nossa vida, né? Fazer parte dessa igreja, né? De todos nós, né? Dessa unidade, né? Que nós tenha, né, esse procedimento da verdade diante de Deus, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, sobre cada versículo desse, né? Ele é bem profundo, né? No sentido, assim, de cada um de nós crescer diante de Deus, né? E ficar bem fortalecido no Senhor. No versículo 25 aqui fala: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, né? Então aqui ele deixa bem claro, né? Fala assim para a pessoa deixar, né, a mentira, né? Cada um fale a verdade com o seu próximo. Então a gente vê que a mentira não pode fazer parte da vida do servo de Cristo, né? Ela não pode fazer parte do cristão, né? A mentira, ela tem que ser esquecida. Ela tem que ficar de lado, né? E devemos cada um falar a verdade com o seu próximo. Então a gente vê que muitas vezes, né, a verdade ela pode ser dura, mas diante de Deus a gente tem que fazer o quê? Falar a verdade, né? A gente podemos ver que vimos isso na vida de Cristo, né? Cristo ele enfrentou cada situação difícil, mas o que ele fazia? Falava a verdade, né? Mesmo que as pessoas ficavam irritadas com o que ele ia falar. Então a gente vê que a verdade, ela faz parte do servo do Senhor, né? E devemos se aproximar porque os membros do corpo, né? Então a gente podemos pensar nisso, né? Que para ser membro do corpo de Cristo Jesus, né? Devemos estar sempre falando a verdade, né? A verdade tem que fazer parte da nossa vida. E no versículo 26 aqui fala: fique irado e não peque, e não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Aqui fala fique irado, né? Então ficar irado é uma coisa boa? Não é, né? Mas muitas vezes a gente não tem como, às vezes não passa raiva em algum momento nessa vida, mas se a gente ficar nervoso, ficar irado, aqui fala que não peque, né? Quando fala para não pecar, que significa que a gente devemos ter o controle da nossa língua, né? Segurar e não falar assim palavra errada, torpe, palavrão, não falar nada disso, né? E não deixar cair a toma conta da nossa vida, né? Então a gente podemos ver aqui que ele deixa bem claro, né? Quando ele fala fique irado, ele não está falando que é para a gente ter esse negócio de ficar irado errado, mas ele sabe que nesse mundo aqui, dificilmente uma pessoa não vai se irritar e não vai se irar. Então é uma coisa que parece que não dá para fugir, não tem como correr de certas coisas aqui nesse mundo que nós vivemos. Mas não tem como correr, mas também não peca. Tem aquele controle. Você imagina, você está andando, daqui a pouco você dá aquele tropeção, ai meu dedão, você está de chinelo, chega a sair a unha chega a levantar para dentro. Na hora sobe aquele nervoso, você dá aquela vontade de falar aquele palavrão, xingar, tudo quanto é nome, mas você se segura e fala, não, vou aguentar a dor. E daqui a pouco aquela dor vai passando, aí você vai até esquecer, né, que você não xingou nem nada, você vai se acalmando. Então significa o quê? Você ter o controle, né? Então isso a gente vê que isso é muito, muito bom, né? Ficar irado, mas não pequei, né? Que Deus fica olhando pela nossa ira, né? E ficar chateado, né? O Espírito Santo ele fica triste, né? Quando a gente começa a pecar. No versículo 7 que fala, e nem dê lugar ao diabo, né? Então a gente fala que esse sentido é não dar lugar ao diabo, né? Quando você se irá, se você não pecar, quer dizer que você não está dando o lugar para o diabo. Agora, se você irá, ficar nervoso com as coisas que acontecem aqui no mundo, que é difícil você não passar raiva aqui no mundo que a gente vive, mas se você ficar raiva, usar raiva e começar a usar a vingança, começar a querer debater de igual para igual e você começar a pecar, você vai dar todo lugar para quem? Para o diabo. Aí o diabo vai começar a fazer parte da sua vida. E quando você menos pensar, quer dizer, o diabo já toma conta da sua vida. Porque de repente o diabo vai estar vivendo na gente, a gente nem sabe. Porque muitas vezes a gente está sempre vivendo uma vida normal como coisas do mundo, né? Qualquer coisinha xingando, falando que não deve, né? Então o diabo começa a tomar conta, né? Então a Bíblia mesmo fala aqui, né? Não dê lugar ao diabo. No versículo 28 que fala, aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos os que é bom, né? Para que tenha o que repartir
com as necessidades, né? Então a pessoa fala assim sobre as manias que as pessoas podiam até ter antes de vir aqui. Se a pessoa tinha alguma mania de furtar, ou de fazer alguma coisa errada, fala, não faz mais, né? Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com a necessitado. Então a gente vê que Deus, ele claro, que a pessoa que faz alguma coisa errada não fazer mais e que trabalhe, né, usando as suas mãos para fazer o que é bom e para você ter também, né, uma vida boa e poder ajudar o necessitado daquilo que você ganha de uma maneira justa. Então a gente vê que isso é as bênçãos de Deus, né? Você conseguir viver numa vida justa diante de Deus e viver daquilo que é justo, né? Então a gente vê que isso aí consegue até ajudar outras pessoas se você for abençoado diante de Deus, fazendo aquilo que é bom e de uma maneira justa. No versículo 29 aqui fala, não saia da boca de cada vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita gerações que ouvem, né? Então aqui ele fala que não devemos sair da nossa boca nenhuma palavra suja, né? Que fala assim, para não sair nenhuma palavra suja, que seria esse palavrão, né? Que você não venha ficar falando besteira, palavrão, ou palavra assim que não tenha proveito nenhum, né? Que não edifique, né? Que não fica saindo coisas ruins da sua boca que não edifique, né? Que fala, mas unicamente que for boa para edificação, né? Então devemos usar nossa boca para falar só coisas boas, né? Que seja coisa para edificação. Devemos confessar a necessidade e assim transmita a graça que houve, né? Então isso é uma maneira de você transmitir a graça que houve, seria o quê? Você transmitir, né, o evangelho, uma coisa boa que a gente ouve, vai transmitir para outras pessoas e transmitir só as coisas boas que vêm de Deus, né? Então é isso que Deus quer, cada um de nós, porque muitas vezes a pessoa troca, né? Em vez de a pessoa falar aquilo que vem de Deus, a palavra do evangelho para outras pessoas, muitas vezes a pessoa vai estar falando só coisas que não deve, né? Conversando várias conversações que não tem nada a ver com Deus, e muitas vezes quando você menos pensa, você está falando várias coisas assim que não convém, né? E usando até palavras assim que não tem proveito nenhum de Deus, e de repente até pecando, né? Então a gente devemos estar sempre se policiando sobre as coisas que a gente fala, né? Então aqui a gente vê sobre essa correção, né, que ele coloca aqui, para a pessoa ficar firme nessa unidade do Senhor, né? E fala, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Então aqui fala para não entristecer o Espírito Santo. Então a gente vê que a maneira de entristecer o Espírito Santo seria esses versículos que a gente vê aqui mais para cima, né? Dando lugar ao diabo, falando coisas que não deve, né? Pecando. Aí a gente vai fazer o quê? Entristecer o Espírito Santo, né? Então a gente vê que isso aí é muito triste e muito pesado, né, para cada um de nós, né? Então a gente devemos ficar longe dessas coisas, né? E para que não venha entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? No versículo 31 fala, e que não haja como meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, e bem como qualquer maldade. Então aqui fala que não devemos haver entre de nós o quê? No meio de nós não pode haver amargura é aquela pessoa amarga, aquela pessoa entristecida, né? Aquela pessoa que só reclama, pessoa chateada, você olha para a cara da pessoa, você vê que a pessoa não está bem, longe você percebe que a pessoa não está legal, não está bem, então aquela pessoa amargurada, isso aí não vem de Deus, né? Como é que um cristão vai trazer outras pessoas para Deus com aquela cara amargurada, rancoroso, né?